Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais um webinar da Droga Vet São Paulo. Hoje, com a presença do Dr. Eric Vieira Januário, que vai conversar com a gente aqui, dar uma aula sobre os pacientes, em que pacientes que devem ser usado o trigostano. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Quem tiver alguma dúvida, vou pedir para mandar as questões no chat, aí no final da palestra a gente discute aqui com o doutor. Doutor, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Tá certo, obrigado pessoal pela presença, boa noite a todos e especialmente queria agradecer esse convite da Droga Vet, é uma satisfação vir aqui conversar com vocês mais uma vez, né? A gente já fez algumas palestras juntos, né? É uma empresa que eu confio bastante e é sempre realmente um prazer a gente estar podendo discutir esses assuntos farmacológicos aí que interessam tanto a vocês, né? Então, o nosso tema, né, que foi proposto hoje é em que pacientes devo usar trilostano, né? Acredito que para a maioria de vocês seja um fármaco, né, uma medicação que vocês já ouviram falar ou até já usaram, mas que gera bastante dúvidas ou gera bastante medos, né, principalmente para quem não é da área ainda da endocrinologia, o pessoal mais da clínica geral. Tem bastante dúvidas, geralmente sempre me fazem, né? Qual é a dose, como pode usar, em que paciente pode usar, quais os efeitos colaterais, animal com tumor de adrenal pode usar trilostano. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa medicação especificamente, né? Então, primeiro, né, só para a gente lembrar, ou para quem ainda não conhece, o que é o trilostano, né? Então, esse fármaco, essa droga, ele é um esteroide sintético, né? Então, esteroide, a gente lembra de hormônios, a gente vai conversar sobre eles hoje, e ele também tem aí uma estrutura química semelhante aos hormônios esteroidais, que são hormônios lipídicos, né? Só que, obviamente, aqui um produto sintético, né? E a ação dele é reduzir a estimulação do ACTH sobre o córtex adrenal, né? Então, a gente vai revisar esse ponto, o que essa frase, que talvez seja estranha para todo mundo, significa, né? Mas o efeito principal dele é diminuir a síntese de alguns dos hormônios, né, do córtex adrenal, que são estimulados pelo ACTH endógeno. E ele é um inibidor competitivo da síntese desses esteroides. A gente vai ver também como que ele inibe essa síntese. Claro que aqui eu estou só já introduzindo diretamente o assunto, já com o fármaco, né? Normalmente a gente começa uma aula falando de uma doença, aqui eu fiz o inverso, né? Eu quis começar já falando o ponto principal aí da palestra, que é o fármaco em si, o que ele faz, mas a gente também vai entender, obviamente, quais são as indicações, quais são as doenças, a gente vai falar sobre essas doenças também, em que a gente usa o trilostano, né? Então vamos fazer aí uma breve introdução, né? Quem são esses esteroides que o trilostano quer inibir, né? Então, são os hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, né, que ficam lá localizadas, médio-ventralmente relacionadas aos rins, né? E a gente lembra então que essas glândulas elas têm dois sítios principais de produção, então a parte do córtex, que é onde o trilostano age, que já citei para vocês, é a parte mais externa, onde são sintetizados hormônios esteroidais, ou esteroides, ou corticoesteroides. E quais são esses hormônios? Né? A gente tem os glicocorticoides, os mineralocorticoides, e aqui ficou cortadinho, os precursores de hormônios sexuais. E a parte da medula, onde são sintetizados a adrenalina e a noradrenalina. Para quem já viu alguma aula minha, já deve ter se deparado com esse slide, né? Então aqui mostrando mais uma vez essas camadas, dividindo aí melhor, né? Que camadas são essas que existem dentro do córtex, né?
como que esses hormônios, onde esses hormônios são produzidos especificamente dentro do córtex adrenal. Então, esse córtex que produz todos esses hormônios esteroidais, ele é subdividido em 3 camadas: a zona glomerulosa, onde é produzido os mineralocorticoides, né? A aldosterona é o principal mineralocorticoide, ela que é relacionada aí ao controle hidroeletrolítico, né? Ela regula os níveis de hidratação, de volemia, os níveis de eletrólitos, principalmente do sódio e do potássio na circulação. A parte mais intermediária do córtex é a zona fasciculata, ela produz os glicocorticoides, o principal representante em cães e gatos é o cortisol, e a zona reticular produz andrógenos, mas também estrógenos, que são precursores de hormônios sexuais, os mesmos hormônios ou hormônios parecidos com aqueles que são produzidos nas gônadas também. E a medula, que não é o tema de hoje, produzindo aí as catecolaminas, né? E a gente já citou o ACTH, né, lá atrás, então para isso a gente precisa relembrar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o regulador da síntese desses hormônios todos do córtex adrenal. Então, a gente lembra que nesse eixo, então lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado aí pela sua sigla de CRH, ele chega aqui na adenohipófise, então faz parte da hipófise, onde ele estimula a síntese do ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio ACTH ele vai cair na circulação geral e lá no córtex das adrenais ele estimula a síntese desses esteroides todos aqui. Então a gente está falando já do trilostano. O trilostano vai impedir essa estimulação do ACTH, ele vai impedir esse efeito de estimular a síntese desses hormônios, tá? Depois a gente vai voltar nesse ponto. E só lembrando já que o cortisol faz feedback negativo, né? Então, aqui o cortisol ou os outros hormônios esteroidais, mas principalmente os glicocorticoides, eles voltando pela circulação na região da hipófise e do hipotálamo, eles inibem a síntese do CRH e do ACTH para existir um controle dessa produção para que ela não fique exageradamente aumentada ou ad infinito, né? E aqui a gente tem esse mapinha do inferno aqui, que a gente costuma brincar na endocrinologia, que é a cascata da esteroidogênese, né? Então, a cascata da síntese desses esteroides todos que estamos falando. O cortisol, a aldosterona, eles não são fabricados dentro da célula prontos, né? Não existem vesículas ali que já tem cortisol pronto. Esses hormônios todos são sintetizados a partir de precursores em etapas até que a gente tenha a origem dos hormônios em si. Tá? E todos eles, por isso eles são chamados de hormônios lipídicos, né? Todos eles provêm de um precursor em comum, que é o colesterol, aquele mesmo colesterol que a gente aprende sobre as hiperlipidemias, né? Então, o colesterol ali na zona do córtex, da adrenal, ele vai ser sintetizado a outros precursores que já são considerados hormônios esteroidais também, e esses precursores vão sendo biotransformados por ação de diversas enzimas até dar origem aos hormônios finais que a gente falou que são os principais que estarão na circulação. Então, aqui na zona glomerulosa, o colesterol vai sendo biotransformado até dar origem à aldosterona. Na zona reticular, a gente vai ter, na zona fasciculada, a gente vai ter a biotransformação até a síntese do cortisol e, na última camada, a dos esteroides sexuais ou andrógenos sexuais. E essas enzimas aqui é que precisam ser ativadas para que essa conversão toda ocorra. E quem dá o start para que essa primeira enzima aqui, que transforma o colesterol em pregnenolona, seja ativada, é justamente o ACTH, aquele que vem lá da hipófise, né? Além disso, existe um outro hormônio que ela é estimulada por outro eixo, aquele eixo renina, angiotensina, aldosterona. Então, é um eixo que vem dos rins, né? Então, a ativação ali, a liberação de renina pelos rins, que vai ser convertida
né, angiotensinogênio, depois angiotensina 1, angiotensina 2 pela ação da ECA, né, e essa angiotensina 2 também estimula essa biotransformação, mais especificamente desta via que está relacionada à síntese da aldosterona. Já o ACTH, ele estimula principalmente esta via para o início da síntese do cortisol, mas também dos outros hormônios em menor proporção, né? E o nosso querido amigo, então, de hoje, o trilostano, o que ele faz, né? Como que ele inibe essa ativação? Ele inibe alguns pontos dessa cascata toda, algumas enzimas. Lembra lá no primeiro slide eu coloquei que ele era um inibidor enzimático, né? Então, como que ele faz isso? Antes a gente falava que ele inibia essa enzima aqui, a 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, que é a enzima que faz a conversão de todos esses precursores para esses precursores aqui de baixo, né? Então, ele corta a cascata lá em cima, diminuindo a síntese de todos esses hormônios que estão aqui embaixo, principalmente do cortisol, mas também da aldosterona e de hormônios sexuais, ele também pode inibir. Hoje a gente sabe que o trilostano também age em outras enzimas, como na 11-beta-hidroxilase, então ele também diminui, mais uma vez, a síntese da aldosterona e principalmente aqui do cortisol, tá? E ele também inibe a ação desta enzima aqui, que é a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, que é uma enzima que converte o cortisol para cortisona, mas também existe um subtipo dela que converte a cortisona para o cortisol novamente. Então a gente vê que em relação ao cortisol, o trilostano ele tem 3 pontos de bloqueio. Por isso que ele provavelmente diminua mais este hormônio especificamente e não tantos outros, mas ele também bloqueia um pouco aí da aldosterona e dos esteroides e andrógenos sexuais também. Lembra lá no primeiro slide também que eu falei que ele era o trilostano também é um esteroide, então ele também possui receptores semelhantes aos receptores desses hormônios todos que a gente está falando. Então, por isso que eu também disse que ele é um inibidor competitivo. Ele compete pelos mesmos receptores. Então, quanto mais trilostano eu tenho na circulação, mais trilostano vai se ligar nestes receptores dessas enzimas e impedir que esses hormônios aqui sejam, que essas enzimas sejam ligadas aos seus receptores e possam atuar. Então aqui a gente já entende que o objetivo do trilostano é baixar principalmente o cortisol. Tá, mas aí já respondendo de cara a pergunta da aula. Então, quando usar trilostano? Praticamente na rotina da veterinária, o trilostano ele é utilizado em 2 situações, né? No hiperadrenocorticismo, que eu coloquei aqui entre aspas, porque vocês vão ver que esse nome já é defasado, né? Esse nome é anos 70, a gente está passando aí por algumas atualizações da nomenclatura, e também nos casos da alopecia X, né? São praticamente aí os 2 usos que a gente usa. Então, obviamente, a gente está falando de uma droga que está relacionada às endocrinopatias, no caso, essas 2. Então, é sobre elas que a gente vai conversar, muito mais sobre o hiperadreno, que é realmente a nossa maior casuística, mas também lá no final um pouquinho sobre a alopecia X. E aí a gente começa a falar, então, por que eu coloquei lá esse hiperadrenocorticismo entre aspas. Então, recentemente, tem um projeto chamado de Projeto Alive, que foi um projeto formulado por essa Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária. Tem ali vários bambambans da endócrina que se organizaram, até tem o pessoal do Brasil também envolvido, né? E esse projeto ele visa redefinir conceitos que a gente tem de endocrinologia veterinária. Então, eles estão reeditando os nomes das doenças, fazendo com que esses nomes façam mais sentido, tirando nomes que talvez tenham uma interpretação na semântica da palavra, tenham aí uma interpretação que possa levar a alguma conclusão errada. Então, aconselho vocês todos a entrarem no site, é só procurar Project Alive, né? ESV, né, que é a sigla aqui dessa sociedade, vocês vão encontrar esse site e ali nas definições vocês vão encontrar sobre várias doenças endócrinas, como que a gente está
começando a classificar agora essas doenças, né? Então, em relação ao hiperadreno, começando com ele, então, eles tentam padronizar essa doença, né, como síndrome de Cushing. Eles dizem ser o termo mais adequado, né? O que é síndrome de Cushing? É o conjunto de manifestações resultantes da exposição crônica a glicocorticoides, né? Sejam eles endógenos ou exógenos. Quem são os glicocorticoides? Vou voltar aqui. O nosso principal é o cortisol, mas também a cortisona e outros que estão nessa via aqui, tá? Ou também glicocorticoides exógenos, qualquer glicocorticoide que a gente use nos nossos pacientes, seja ele sistêmico, tópico, eles também podem levar a manifestações clínicas que em conjuntos são chamadas de síndrome de Cushing. Além disso, essa sociedade ela define que a partir de agora o excesso de cortisol na circulação deva ser denominado de hipercortisolismo, né? Que faz mais sentido, excesso de cortisol e hipercortisolismo. Sendo assim, o termo hiperadrenocorticismo deve cair em desuso na medicina veterinária, porque ele remete a uma ideia de que o problema aqui da síndrome de Cushing esteja relacionada especificamente ao córtex adrenal, né? E nem sempre é essa a causa da alteração da síndrome de Cushing, né? Nem sempre o problema original vai ocorrer no córtex adrenal. Ele pode acontecer na hipófise, ele pode ocorrer em em sítios ectópicos. Então, por isso esse termo deve cair em desuso. Mas é lógico, né? Eu trabalho com endócrino há mais ou menos 10 anos, né? A gente falando hiperadreno todos os dias, hiperadrenocorticismo, provavelmente a gente ainda vai deixar escapar esse nome muitas vezes, mas não seria mais o termo mais adequado, né? E aí como que é essa sociedade, né, a ESV, né? Ela classifica a síndrome de Cushing, né? Então eles também fazem toda uma reclassificação da doença dentro dessa nova terminologia. Então a gente pode ter a síndrome de Cushing espontânea, que é aquela causada por um problema endógeno, e a síndrome de Cushing iatrogênica, aí, dependendo do corticoide que a gente utilizar, aplicar no paciente, dependendo da dose, da frequência, do tempo de utilização, esse paciente pode ter manifestações clínicas desse uso também, que vão ser muito parecidos com as manifestações da síndrome de Cushing espontânea. E o espontâneo, que é o que a gente trata com trilostano, o iatrogênico a gente não trata com trilostano, o iatrogênico basta você suspender de forma adequada esses fármacos e tratar as comorbidades que esses fármacos glicocorticoides podem ter trazido, né? Então, o espontâneo, como que hoje ele é classificado? A gente tem os tipos que são ACTHs dependentes ou ACTHs independentes. O ACTH dependente é aquele animal que tem um aumento da síntese de ACTH e esse ACTH em excesso vai aumentar os níveis de cortisol na circulação. Então, o principal subtipo desse tipo é o hipercortisolismo hipófise dependente. A grande maioria dos casos de hipercortisolismo é provocado por esse tipo de alteração. E nada mais é do que um tumor na região ali da adenohipófise. A maioria desses tumores são tumores muito pequenos, né, chamados de microadenomas. Esses tumores sintetizam ACTH e estimulam a síntese do cortisol. E o cortisol alto vai trazer manifestações clínicas. Raramente a gente vai ter tumores benignos um pouco maiores, que vão levar também a alterações neurológicas por compressões neuronais, e muito raramente adenocarcinomas. Mas a gente tem um tipo bem raro, pouco descrito em medicina veterinária por enquanto, que são tumores que sintetizam esse ACTH, mas são tumores ectópicos, eles não estão localizados na hipófise, eles já foram descritos na região de fígado e pâncreas, principalmente. Enfim, um ACTH sintetizado por um tumor aberrante fora da hipófise, que também vai estimular a síntese do cortisol. E a gente tem
segundo a ESVI, né, aí a ESV, né, em português, fica mais fácil falar, eles também já citam, né, que eles reconhecem que existe sim a síndrome de Cushing subdiagnosticada. É aquele paciente que tem alguma alteração, talvez na hipófise ou uma secreção ectópica de ACTH, mas ele não aumenta os níveis de cortisol a ponto da gente conseguir detectar nos exames. É aquele animal que tem cara, cheiro, físico de hiperadreno ou de hipercortisolismo, mas os testes dele para hiperadreno dão sempre negativos, tá? Vocês vão ver que essa situação também pode acontecer no ACTH independente. E quem são os ACTHs independentes? A gente tem o hipercortisolismo adrenal dependente, que é provocado por tumores de córtex adrenal. Os trabalhos diferem um pouco nas porcentagens, mas mais ou menos metade deles são carcinomas e a outra metade são adenomas, tá? E eles correspondem a aproximadamente 15% dos casos de hipercortisolismo ou de síndrome de Cushing. Então eles são o segundo mais comum aí, só ficam atrás dos hipófises dependentes mesmo. Né? A gente pode ter expressão aberrantes de receptores de adrenais, que também vão provocar o aumento do cortisol. Né? A gente também tem isso de forma descrita apenas em alguns artigos, em alguns estudos na veterinária. Como ele é muito raro, eu não vou entrar aqui em detalhes. Tá? E também temos casos de alterações no córtex adrenal que levam a essa síndrome de Cushing subdiagnosticada. Seria o, entre aspas, uma aspas maior, ainda que essa daqui, de subclínico. Né? A gente sabe que esse termo subclínico é bastante controverso, mas seria o que a gente chamaria aí, de subclínico, aquele paciente que tem sintomas de hiperadreno, manifestações laboratoriais, de hipercortisolismo, mas os testes dão negativo. Né? Esse é um paciente que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado se a gente deve tratá-lo ou não. E aí a pergunta da aula hoje é a gente saber se eu posso usar trilostano, que bloqueia o cortisol, em qualquer um desses pacientes. Né? Então, será que a gente pode usar? É o que a gente vai ver ao longo dessa noite. Então, só para explicar direitinho esses dois principais tipos, né? Não vou entrar nesses tipos mais raros. Né? Então, a síndrome de Cushing hipófise dependente, provocada por um tumor de hipófise, que aumenta os níveis de ACTH. Esse ACTH na circulação estimula as adrenais a sofrerem uma hiperplasia bilateral, então as duas adrenais aumentam e começam a produzir mais cortisol. O cortisol alto vai trazer uma série de manifestações clínicas e esse cortisol inibe, ele tenta inibir a hipófise, o hipotálamo, só que a hipófise tem um tumor. Esse tumor não quer nem saber que está chegando cortisol, ela não sofre mais feedback negativo, então, mesmo chegando cortisol na hipófise, o ACTH continua sendo sintetizado em excesso e, consequentemente, o cortisol também. Então, esse é um ACTH dependente, hipófise dependente. Então, a gente tem aumento do ACTH, aumento do cortisol e hiperplasia bilateral das adrenais. O segundo tipo mais comum, a gente tem a região lá da hipófise normal, mas aí a gente tem uma neoplasia nesse córtex adrenal. O cortisol, então, vai ser sintetizado por essa neoplasia. Esse cortisol vai inibir a hipófise e o hipotálamo, então a gente vai ter uma diminuição do CRH e do ACTH para o feedback negativo, menos CRH e menos ACTH chegando nesse córtex adrenal. Aqui não acontece nada, tem um tumor, esse tumor continua liberando cortisol, mesmo que chegue a CTH, menos ACTH aqui. Tá? Só que, no entanto, na outra glândula adrenal, se ela for normal, essa glândula vai sofrer uma atrofia e ela vai parar de produzir cortisol, mas o cortisol continua alto por causa do tumor. Então, esse é a síndrome de Cushing ACTH independente, não foi o ACTH que causou o problema, causada aí por um tumor de córtex adrenal. Então, a gente vai ter aumento do cortisol, só que aqui eu tenho diminuição do ACTH e aumento unilateral de uma das adrenais com atrofia da contralateral. É o jeito mais
fidedigno hoje que a gente usa até para diferenciar se a causa é adrenocortical ou se é hipofisária, é a gente olhar essa assimetria ou não das adrenais no exame de ultrassom. Então, essa doença, a síndrome de Cushing, ela é raríssima no ser humano, mas ela é bem mais comum em cães, ainda assim não é uma super doença comum, mas hoje em dia, com o conhecimento da doença, a gente acaba diagnosticando mais e às vezes até mais precocemente essa doença. Então, é realmente o principal uso que a gente vai ter do trilostano vai ser contra a síndrome de Cushing. Só um detalhe que eu não quero deixar passar, gente, que esses esqueminhas aqui, eles mostram uma adrenal de humano, tá? Que ela fica assim, cranial a adrenal. A adrenal canina e felina, ela fica mais aqui, ó, médio cranialmente ao cíns, tá? Ela não fica encostada assim, tá? Só para não passar nenhum conceito errado para vocês. Essa doença, ela pode ter aí alguma origem genética ainda desconhecida. Algumas raças a gente vê com maior frequência, né? Então aqui é um estudo que a gente fez dentro do Pet Care. Essas raças aqui, todas até o Beagle, são as mesmas raças que são muito citadas em literatura. Então o Maltese, o Poodle, o Yorkshire, o Lhasa Apso, o Dachshund, o Shih Tzu, o Beagle, são raças que a gente vê com bastante frequência a manifestação da síndrome de Cushing. Cães SRD também, obviamente muito comuns no nosso meio, também podem ter alguma predisposição genética, nada que tenha sido ainda constantemente confirmado. E aí, para a gente falar então, tá, cortisol aumentou. O que esse cortisol provoca? Para falar dessas manifestações da hipercortisolemia, a gente já fala de diagnóstico, porque são essas manifestações que vão levar a gente a suspeitar dessa doença. E aí existe um consenso famoso na medicina veterinária, dentro da endócrina veterinária pelo menos, que ele fez estabeleceu o passo a passo para a gente fechar esse diagnóstico, que mais ou menos é o passo a passo de como a gente suspeita dessa doença também e das manifestações que essa doença provoca. Então ele fala que para a gente fechar esse diagnóstico, esse consenso fica aberto, tá, na internet, no site do Acvin, vocês conseguem lê-lo, tá bom? Ele fala que o passo a passo é a gente se basear em manifestações clínicas de histórico exame físico, alterações em exames de triagem, exames gerais de sangue, urina, imagem, pressão arterial. O diagnóstico definitivo ele é concluído através de testes hormonais e existem exames que vão nos diferenciar se a gente está falando de um hiperadreno ACTH dependente, cujo principal causador vão ser os tumores de hipófise, né? E os ACTHs independentes, cujo principal representante são as neoplasias adrenocorticais. Mas lembrar que tem aqueles outros tipos mais raros e também existe o iatrogênico, tá bom? O consenso ele fala bastante dessa questão para a gente, de que atualmente a gente tem atendido cães que não tem mais essa cara toda de hipercortisolismo, né? São cães que não chegam assim com tantas manifestações, de maneira mais precoce, né? Tem poucos sintomas, mas ele bate bastante ênfase de que quanto mais sintomas o seu paciente tiver, maior a chance de que seja um verdadeiro positivo para a síndrome de Cushing. Às vezes a gente pode ter nesses exames falsos positivos para essa doença. Então ele leva em consideração que a gente tem que tomar cuidado para dizer se esse animal tem ou não a doença, sempre as manifestações clínicas e nunca só os exames. Ele tem hiperadreno porque o triglicérides dele é alto. Não, ele tem hiperadreno porque ele tem sintomas, manifestações físicas ou histórico de hiperadreno ou hipercortisolismo. Olha eu lá falando o nome errado. Bom, e quais são esses sintomas, essas manifestações que a gente vai pegar aí de anamnese e no exame físico? As mais comuns, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Polidipsia também, sempre citado pelo consenso, polidipsia, poliúria, polifagia, uma respiração mais ofegante,
aquele abdômen pendular, uma alopecia endócrina, que é a alopecia simétrica e bilateral que poupa a cabeça e os membros. Então, uma alopecia principalmente da região do tronco, hepatomegalia, por isso o abdômen pendular também, atrofia muscular e hipertensão arterial é bastante comum de acontecer nesses pacientes. Sintomas nem tão comuns assim, alguns animais ficam letárgicos, tem hiperpigmentação da pele, apresenta aqueles cravos na pele, né? O nome técnico é comedo, uma atrofia cutânea, a gente consegue ver os vasos subcutâneos, né? Debaixo da pele, principalmente na região do abdômen, isso é chamado de telangiectasia, onde pacientes são tricotomizados, onde o pelo cai, né, eles têm uma repilação dificultosa, então por isso eles fazem alopecia também, né, incontinência urinária de tanta poliúria que eles podem apresentar, e alguns fazem resistência insulínica com desenvolvimento de diabetes mellitus, cerca de 30% dos cães com hipercortisolismo têm diabetes mellitus. E manifestações mais incomuns, o tromboembolismo, principalmente o pulmonar, ruptura de ligamento, algumas alterações neurológicas também, né, e alterações reprodutivas quando o paciente não é castrado. Então, para essas manifestações aqui mais comuns, quanto mais delas eles tiverem, maior a chance de você ter um hipercortisolismo ou uma síndrome de Cushing verdadeira. Né? Se às vezes ele tem só um ou outro sintoma desses que não são tão comuns, às vezes não é importante você ainda diagnosticar ou até tratar essa doença. Então, algumas fotos de pacientes, então aqui uma rarefação pilosa, um abdômen um pouquinho pendular, aqui um animal diabético com catarata, o abdômen bem pendular aqui, a pele fina, ó, a telangiectasia, umas áreas de alopecia, um abdômen bem pendular. Isso daqui é uma calcinose cutânea, que é uma calcificação da derme, acontece mais no hiperadrenia iatrogênico, a pele bem adelgaçada. Piodermites são animais que ficam imunossuprimidos, fazem áreas de calcinose também, abdômen pendular, a telangiectasia, né, devido à pele fina, os comedos, uma alopecia pós-tricotomia. Aqui nesse paciente ele fez tricotomia para fazer uma cirurgia de displasia coxofemoral bilateral e depois de 2, 3 anos da cirurgia ele nunca mais repilou. De novo aqui o abdômen pendular, mais um aqui, hiperpigmentação cutânea. Então são achados físicos que remetem bastante que esse paciente tem hipercortisolismo. Esse hipercortisolismo pode ser iatrogênico ou pode ser espontâneo, você tem que investigar aí pelo histórico e pelos demais exames. Aqui é uma tomografia de uma paciente, dos poucos casos que fazem um macrotumor de hipófise, né, e esse tumor então ele fica extenso dentro da cavidade craniana, né, dentro do crânio, e esse tumor ele leva a compressão neuronal e alguns pacientes podem ter alterações neurológicas, como ataxia, perda do controle do apetite, perda de apetite, cegueira por compressão do quiasma óptico, além de ter as manifestações do hipercortisolismo, mas é uma situação mais rara da gente encontrar. E aí o consenso ele fala, então o seu próximo passo, mediante esse animal que tem esses sintomas, antes de fazer exames hormonais, você fazer uns exames de triagem para ver se essa sua suspeita se sustenta e também para saber se o animal não tem nenhuma outra doença grave. Se o paciente tiver uma doença grave, não é interessante você diagnosticar e tratar essa doença nesse momento. É melhor você tratar a doença mais grave antes, porque essa doença pode interferir nos níveis de cortisol, seus exames podem dar falsos resultados. Então, de exames laboratoriais que a gente encontra, né, que vai aumentar a nossa suspeita, o leucograma de estresse, que possui essas características, imagino que vocês já devam ter ouvido falar, a trombocitose, aumento de hemácias também, o aumento importante da fosfatase alcalina, a LT, as hiperlipidemias, aumento de colesterol e triglicérides, alguns vão ter hiperglicemia ou diabetes, uma redução da densidade urinária, proteinúria, aumento da relação proteína-creatinina urinária, e por imunossupressão alguns vão fazer infecção de trato
urinário também, né? Só tomar cuidado, então, que se o animal só tem esse tipo de alteração, mas não tem sintoma de hipercortisolismo, não necessariamente você precisa tratar esse paciente, tá? Ele pode ainda estar de uma forma precoce da doença e não seria interessante tratá-lo. E aí, para fechar esse diagnóstico, para a gente conseguir finalmente usar o trilostano, né, a gente precisa realizar os testes hormonais. Por que testes? Porque a dosagem do cortisol basal ela sofre variação com vários fatores, desde estresse ao horário do dia, se o animal tem outra doença. Então, o cortisol basal ele não diagnostica e nem descarta o hipercortisolismo para a gente. A gente vai precisar fazer aqueles famosos testes hormonais que vão fechar esse diagnóstico. Então, a gente tem o teste de supressão com dexametasona, é o teste considerado mais sensível, tá? É um teste, então, que dá menos erro diagnóstico, dá menos falsos positivos. Então, ele é um teste que a gente deve sempre usar como de eleição para o hipercortisolismo. O que é esse teste? A gente faz uma coleta de um cortisol basal, vai aplicar uma dose baixa de dexametasona, que é 0,01 mg por quilo. Num paciente normal, que é essa linha de baixo, esse cortisol ao longo do dia tem que baixar. Se a gente coletar 8 horas depois, esse cortisol tem que ficar baixo. Se ele não abaixa, se 8 horas depois ele continua alto, mesmo que ele abaixe no meio do dia e suba depois, a gente fecha o diagnóstico. Esse animal tomou um inibidor de cortisol, que é um corticoide, mesmo assim não fez feedback negativo, porque ele tem hipercortisolismo. Tá? O teste de estimulação com a CTH é um teste um pouco menos sensível. O problema dele é que a especificidade dele muda, então ele pode dar muitos falsos positivos, principalmente. Então é um teste que a gente tem usado cada vez menos para esse diagnóstico. Então, no animal normal, a gente coleta o basal, faz uma aplicação de um ACTH exógeno e uma hora depois coleta o cortisol novamente. No animal normal, esse cortisol vai subir. Mas se ele subir demais, a gente diz que esse paciente tem a síndrome de Cushing espontâneo. Ou se esse cortisol ficar muito baixo, tanto basal como pós-ACTH, é porque esse paciente tem ou hipoadrenocorticismo, que é outra doença, ou ele tem o hiperadreno iatrogênico. Ele usa tanto corticoide que o eixo dele está inibido, que mesmo você aplicando a CTH, esse cortisol não consegue subir. Tá? Então, aí também a gente usa para diferenciar quando a gente suspeita se o nosso Cushing então é espontâneo ou iatrogênico, aí sim a gente usa esse teste como primeira escolha. E dá para dosar o cortisol na urina, né? Em relação à creatinina urinária, mas é um exame que a gente utiliza pouco no Brasil, por enquanto. Então, o principal aqui é a supressão, em alguns casos, a estimulação com a CTH. E aí, depois que a gente confirma esse diagnóstico, como a gente diferencia se esse paciente tem o hiperadreno hipófise dependente ou adrenal dependente, que são os principais, né? Então, a gente vai olhar pelo ultrassom de abdômen, que a gente já fez lá na triagem também, se esse paciente tem aumento bilateral de adrenais, é sugestivo que ele tenha um hiperadreno hipófise dependente. Se ele tiver um aumento unilateral com atrofia da contralateral, provavelmente ele tem um hiperadreno adrenal dependente, ou um hipercortisolismo adrenal dependente. É possível também dosar o ACTH endógeno, não é o teste de estimulação com ACTH. E se esse ACTH estiver alto, é sugestivo de um tumor hipofisário causando o hiperadreno. Se a gente tiver um tumor de córtex adrenal, o que vai acontecer? O córtex produz muito cortisol, o cortisol vai fazer feedback negativo, a CTH vai diminuir. Então, se esse ACTH vem muito baixo na circulação, a gente chama de ACTH supresso, é porque ele deve ter um tumor de hipófise. Esse exame não serve para diagnosticar a doença, ele só serve para ajudar a gente a diferenciar entre os tipos. E em alguns casos específicos, principalmente se existe uma suspeita neurológica ou de macrotumor, uma tomografia ou ressonância do crânio pode nos dizer se ele tem também uma alteração lá na hipófise. Tumores muito pequenos de hipófise, que são a maioria,
podem não aparecer nesses exames, principalmente na tomografia, às vezes nem na ressonância, eles não são detectados. E outros exames que são usados para fazer essa diferenciação são os testes de supressão com 3 amostras e, quando possível, o histopatológico pós-cirúrgico, principalmente pós-adrenalectomia. Né? Em alguns países, eles já fazem bastante a hipofisectomia dos tumores de hipófise, então também o histopatológico faz essa confirmação. Esse teste de 3 amostras é esse daqui. É praticamente o mesmo lá que a gente usa para o diagnóstico, só que a gente faz uma amostra intermediária também, uma coleta entre 3 a 4 horas depois da aplicação da DEXA. Nos tumores de hipófise, existe uma diminuição aqui nesse horário e depois esse cortisol sobe de novo. Tá? Então, quando isso aqui acontece, é sugestivo de que seja um tumor hipofisário. Se não existir essa supressão nas 3, 4 horas, deve ser um tumor adrenal, mas também em alguns casos hipofisários pode acontecer. Então essa situação aqui não diferencia bem, mas essa aqui é bem sugestiva de tumor hipofisário. E existe o teste de supressão com dexametasona com alta dose, que a gente vai usar uma dose de 0,1 mg por quilo, é 10 vezes maior a dose do teste padrão. Esse teste de alta dose ele tem que ser com 3 amostras sempre e ele só serve para fazer esse mesmo padrão aqui, para fazer a diferenciação. Ele não serve para diagnosticar a doença. Para diagnosticar a doença, vocês têm que pedir teste de supressão com dexametasona, dose baixa, 2 amostras já são suficientes. Se você quiser usar a terceira dose, ela só vai servir para ajudar a fazer essa diferenciação. Mas estes exames de 3 amostras, essa diferenciação com essa terceira amostra intermediária, eles têm baixa sensibilidade. Hoje em dia a gente usa muito mais o ultrassom, um bom ultrassom de abdômen e também a dosagem de ACTH em algumas situações. Aqui para mostrar para vocês umas imagens de ultrassom, que é uma das ferramentas que a gente mais usa. Então aqui uma Shih Tzu com as adrenais aumentadas de forma bilateral. A gente vê a espessura dessas adrenais estão aumentadas, estão medindo aqui 0,8 centímetros. Vocês vão ver qual que é o tamanho normal daqui a pouco, mas é um aumento bilateral. Ela tendo diagnóstico de hiperadreno, a gente diz que ela provavelmente tem um hiperadreno hipófise dependente, ou a CTH dependente se ela for um raro caso de tumor ectópico secretor de ACTH. Já essa daqui, ó, tem uma adrenal totalmente disforme, bem aumentada, com uma região meio nodular aqui no polo cranial, aqui está o polo caudal dela, e a contralateral está bem pequenininha, está reduzida. Então aqui um tumor adrenocortical unilateral. Só que em alguns casos a gente vai ter também tumores de adrenais bilaterais. Então nem todo aumento bilateral ele significa hiperplasia bilateral e tumor hipofisário. A gente tem situações de tumores bilaterais, principalmente quando ambas são nodulares ou ambas têm aumentos muito extensos, quando elas perdem o formato normal, ou se tiver já uma invasão de um trombo na veia cava caudal, que tendem a ser trombos tumorais, é o próprio tumor de adrenal invadindo essas regiões, também são sugestivos para a gente de tumor, e aqui nesse caso tumor bilateral. Então também lembrar que nem todo aumento bilateral é só hipercortisolismo hipófise dependente. E esse daqui é um trabalho relativamente já recente, de 2 anos atrás já, que ele definiu aí os tamanhos normais da espessura, do comprimento das adrenais, tanto a direita como a esquerda. Então a esquerda e a direita, aqui eu coloquei uma tradução para ficar fácil, ele definiu por faixa de pesos dos cães o que seria considerado normal, tanto da espessura máxima, a espessura do polo cranial, a espessura do polo caudal. Qualquer aumento acima desses parâmetros, tá? Vocês conseguem encontrar esse artigo também no PubMed. Qualquer aumento acima desses parâmetros aqui é considerado aumento. E aí, se for bilateral, homogêneo, não nodular, a gente vai pensar hiperplasia bilateral provocada por um tumor ACTH dependente, hipófise dependente a maioria. Se for um aumento desses níveis aqui, acima desses níveis, mais unilateral, com a contralateral atrofiada, ou ainda nodular, com
a glândula perdendo a sua arquitetura normal, um trombo, você vai pensar que é um tumor, e se for unilateral, você vai pensar, obviamente, que é unilateral. Bom, agora a gente fez uma revisãozinha bem rápida aí, e geral do que é a síndrome de Cushing, como a gente suspeita, diagnostica e diferencia os tipos. E aí agora, como que a gente trata, para finalmente a gente falar aí do trilostano nessa doença. Hoje em dia a gente tem tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos e a radioterapia, né? Então a gente tem o mitotano, que é um quimioterápico seletivo de córtex adrenal, ele destrói o córtex adrenal, necrosa essa região e também vai diminuir os níveis de cortisol. Ele é bem potente, tem bastante efeitos colaterais, como hipoadrenocorticismo, uma frequência mais alta. Então, hoje em dia, a gente só usa para casos de tumores inoperáveis, né, por exemplo. E aí, o nosso amiguinho trilostano, que surgiu lá na década de 70, começou a ser usado na medicina veterinária, aí no início dos anos 2000, né, que é esse inibidor da síntese do cortisol, principalmente. Ele não cura os tumores adrenais, ele não causa cura dos tumores hipofisários, ele não diminui esses tumores, ele simplesmente controla a cortisolemia desses pacientes. A cirurgia de adrenal é o tratamento de escolha para as neoplasias adrenocorticais, lembrando que 50% delas podem ser carcinomas, e o trilostano não vai curá-las, e o mitotano também muitas vezes não vai curar. Ele vai conseguir, às vezes, barrar o mitotano, barrar esse crescimento de alguma forma ou por algum tempo. Mas o tratamento curativo desse tipo de hipercortisolismo adrenal dependente seria a adrenalectomia, principalmente quando é unilateral, e também dá para fazer a adrenalec bilateral. A hipofisectomia é uma videocirurgia de hipófise, né? Infelizmente na medicina veterinária do Brasil a gente não tem ainda isso muito disponível, mas fora do Brasil já tem se feito bastante, há muitos anos, aliás. E a radioterapia ela é usada principalmente para os casos de macrotumores hipofisários, aqueles pacientes que têm manifestações neurológicas também, né? Mas hoje a gente vai conversar só sobre o trilostano. Eu posso usar trilostano em todas aquelas classificações ou nessas duas principais? Vamos ver. Qual que é a farmacologia do trilostano? Ele, depois de administrado por via oral, tem um pico de ação que vai entre mais ou menos 2 a 4 horas depois. Nesse tempo ele faz o seu maior efeito, é o horário que o cortisol vai ficar mais baixo. A duração de efeito é em torno de 12 horas, então os animais vão se beneficiar principalmente da administração a cada 12 horas e não uma vez só por dia, porque ele não tem essa duração tão longa, e ele deve ser administrado junto com o alimento, porque isso aumenta a sua absorção, tá? Claro que aqui é só um micro resumo aí da farmacologia, só os pontos principais aí para a gente lembrar. Aqui, como curiosidade, a estrutura química dele, bem parecida com os hormônios esteroidais, que tem esses núcleos aqui, esses anéis, né? Bem parecido mesmo com os hormônios esteroidais. Bom, e dose de trilostano? Como que a gente usa esse fármaco nos casos de hipercortisolismo? Depois a gente vai ver se pode usar em todos. Antigamente, em algumas bulas, em algumas orientações, até do próprio fármaco, às vezes vinham umas doses de 2 miligramas por quilo, 3 miligramas por quilo de início, tá? Mas ao longo dos anos, o que os estudiosos foram vendo é que a gente não precisa de doses tão altas. Então, hoje em dia, a gente tende a começar com doses bem baixinhas de trilostano. Mesmo com essas doses, a gente consegue controlar o hipercortisolismo e a gente diminui bastante a incidência de efeitos colaterais, que a gente também vai ver quais são. Então, hoje em dia, de forma geral, a gente diz que a dose inicial é meio miligrama por quilo, principalmente a cada 12 horas, tá? Mas tem relatos de doses até menores. Se você tiver um paciente, de repente, muito sintomático, você pode querer usar doses maiores. Mas, normalmente, a gente tem começado com essas doses mais baixinhas.
A dose, no entanto, vai variar de animal para animal. A gente vai fazer ajustes periódicos dessa dose e ela pode chegar até 20 miligramas por quilo por dia. Tem relatos de dose até de 50 miligramas por quilo. Claro que isso aqui é a exceção da exceção. Ninguém vai começar com essa dose, tá? São casos provavelmente muito refratários a esse tipo de fármaco. A gente sempre tende a começar, então, gente, guarda essa dose, meio miligrama por quilo, principalmente BID, alguns animais você pode até começar CID. Os seus efeitos colaterais, eles são mais leves dos que os do mitotano e também são menos frequentes, tá? Então, a gente praticamente substituiu o mitotano pelo trilostano. Hoje em dia, a gente quase não usa mais o mitotano. E cães maiores de 15 kg de peso vivo, eles tendem a precisar de doses menores, até menores do que essas às vezes, para atingir um bom controle clínico. Também lembrar dessa informação. Aqui é um estudo de 2017 que comparou animais com hiperadreno ou hipercortisolismo, aqui no caso hipófises dependentes, né, tratados com trilostano ou aqueles pacientes que não foram tratados. E essa daqui é uma curva de Kaplan-Meier, que é uma curva estatística que mostra a sobrevida desses pacientes. E esse estudo mostrou que a sobrevida dos animais que foram tratados foi maior do que a sobrevida dos que não foram tratados. Por exemplo, aqui, 0,8 significa que 80% dos cães tratados sobreviveram aqui, em torno de 400 dias tratando. Já 80% dos cães não tratados, eles sobreviveram aproximadamente 200 dias. Então, praticamente dobrou o tempo de sobrevida desses pacientes para 80% deles. Então, mostra que realmente faz sentido tratar o hiperadreno, o hipercortisolismo, ele provoca uma melhora da sobrevida desses pacientes. E como que a gente monitora? A gente sai dando trilostano e nunca mais vê o paciente? Não, a gente tem que acompanhar. Né? A gente vai ver que esse fármaco também tem efeitos colaterais e a gente tem que saber se a dose que a gente usou foi de fato efetiva para esse paciente. Né? Então aqui é até uma revisão sobre o uso de trilostanos, publicada aí relativamente recentemente, e ela lembrou a gente, né, que o teste controle para essa doença principal é o teste de estimulação com a CTH. Aí sim, para monitorização a gente usa esse. Esse teste deve ser coletado cerca de 2 a 4 horas depois da administração do trilostano. Depois a gente vai ver em que dia, tá? Mas esse trabalho mostrou que teve vários outros estudos anteriores que falavam que o trilostano tinha que ser coletado, aliás, o teste tem que ser coletado 6 horas depois do trilostano, 3 horas, 8 a 12 horas depois. Na verdade, hoje, por saber o pico de ação da droga, que é em torno de 2 a 4 horas, a gente recomenda que o teste seja feito em torno, então, de 2 a 4 horas. E quando a gente coleta esse teste? Quando o animal começa a ser tratado, você vai fazer uma coleta de 10 a 14 dias depois do início da terapia. Essa primeira coleta do teste é só para verificar se ele não fez um hipoadreno. Se ele vier ainda alto, você não aumenta a dose do trilostano, é só por um teste de segurança, mas que normalmente isso não ocorre, esse hipoadreno, nessa fase tão inicial. Então aqui a gente tem, dado aquele nosso jeitinho brasileiro, a gente não faz mais esse teste, porque fica muito caro. Então, normalmente, a gente tem feito o teste a partir de 1 mês de tratamento, também que seria a próxima recomendação. Nesse teste de 1 mês, aí sim, se o cortisol ainda vier muito alto, a gente tem que aumentar a dose do trilostano. Vou mostrar para vocês o que é muito alto em tratamento. E depois desse primeiro mês, se o animal ficar ainda com o teste em bom controle, você passa o próximo teste para daqui a 3 meses. Se continuar em bom controle, você faz exame a cada 3 e depois a cada 6 meses. Se em algum desses testes aqui o animal ainda tiver o cortisol muito alto no teste de estimulação e sintomas, né, da doença, você tem que ajustar a dose e fazer um novo teste ainda no mês seguinte, tá? Às vezes a gente precisa fazer umas adaptações desses tempos por conta do custo que fica realmente muito elevado.
Mas a gente tem que lembrar, ó, desse post-it aqui, tá? Mais do que o teste de estimulação, pessoal, a clínica é soberana. O paciente melhorou, diminuiu a poliúria, a polidipsia, a polifagia, que são os sintomas mais palpáveis da gente mensurar. O abdômen dele está diminuindo, é legal medindo a circunferência abdominal desse paciente. O peso melhorou, as manifestações laboratoriais melhoraram, né? Então acompanhar também os exames, as outras consequências que ele tinha de hipercortisolismo estão melhores, o diabetes ficou mais fácil de tratar, a hiperlipidemia, a pressão, a hipertensão arterial. Então a gente sempre associa o resultado do teste com a clínica e não ficar preso somente nesse teste, que é um teste que a gente sabe que é duvidoso, ele não é um teste perfeito, a gente falou que a especificidade dele muda de paciente para paciente. Então a gente não olha hoje em dia só o teste, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Mas o teste ainda é o padrão ouro que a gente tem para usar nesse acompanhamento completo. Não esquecer, por favor, disso daqui. Então, só para exemplificar, aqui era um paciente tratado, diagnosticado pelo teste de estimulação, aliás, né? Cortisol pós-ACTH, bem acima da referência, então considerado positivo. Na época foi tratado com essa dose de trilostano, 1 mg por quilo CID, era uma dose que a gente usava um pouquinho mais antigamente. O primeiro teste, um mês depois, mostrou uma diminuição importante do cortisol com o trilostano. E o que é ideal nesse teste? O basal é ficar em torno de 1 a 3, ou até seguir essa mesma referência do teste de diagnóstico, 1 a 4,6. O pós-ACTH tem que ficar em torno de 2 a 5, é considerado o ideal. Então, esse paciente estava dentro do ideal. Aceitável até 7 se o paciente melhorou as manifestações clínicas. Tá? Então, se der aqui, por exemplo, 6, você não precisa mexer na dose. Então, olhando esse teste junto com a clínica do paciente, como o basal ficou muito perto de um mínimo aqui também, eu fiquei com receio e diminuí a dose do paciente. Talvez ele precisava ter começado com doses menores mesmo. O próximo teste já mostrou um resultado um pouco mais dentro dos ideais, eu mantive a dose. Um outro exame mais adiante já mostrou um basal realmente um pouco reduzido, então a gente também fica com receio, pensa em de repente diminuir a dose, mesmo que o pós-ACTH estava baixo. Só que aqui a gente tem que levar em conta as manifestações clínicas. Aqui a cliente me contou que a paciente estava talvez com período de anorexia, teve alguns vômitos, então é melhor suspender para que ela não faça um hipoadreno. Mesmo com o trilostano suspenso, meses depois, fazendo um novo teste, ela não voltou a ter aquele padrão de hipercortisolismo. Então a gente ainda mantém suspenso o trilostano, tá? Mas meses depois, esse hipercortisolismo voltou com força, né? Olha aqui, bem mais alto do que as referências, e aí a gente volta ao trilostano, né? Aí é necessário retomar o tratamento. Você pode tentar usar doses maiores, menores, ou a mesma dose que usava antes. Então, isso daqui já mostra para a gente que o tratamento com trilostano é um tratamento reversível. O paciente tratado com trilostano, ele não se cura da doença, na grande maioria das vezes, tá? Ele vai tomar a medicação a vida toda e você vai ajustar a dose para mais, para menos, conforme o andar da carruagem. Em algum momento você pode ter que suspender, mas depois você vai voltar a usar. Vou falar de algumas exceções também. Esse daqui é um teste que eu não vou entrar muito em detalhe, é uma tentativa de substituir o teste de estimulação com a CTH por outro tipo de monitorização. Então, eles fizeram esse uso, essa dosagem nesse trabalho do cortisol do cortisol basal, né? Então, antes aí de tomar o trilostano. Então, aí o paciente tomou o trilostano. 3 horas depois de tomar o trilostano, foi coletado novamente um novo cortisol, e a partir daqui foi aplicado a CTH para fazer um teste de estimulação com a CTH e uma nova coleta. Eles viram que o que mais se correlacionou com a clínica do paciente foi esse cortisol pré-trilostano,
e o cortisol 3 horas após o trilostano. Mas ambos são cortisóis basais, né? Não tem a CTH, então tem interferência com o estresse, com o horário da coleta. Então ainda não é um teste considerado padrão ouro, mas que pode ser uma alternativa aí que, se mais estudada, a gente de repente comece a usar mais adiante, né? Em alguns casos a gente já até tem usado. Mas o teste de estimulação, junto com a clínica, é ainda o nosso padrão ouro. E o trilostano, ele é 100% seguro? Não, né? Nem de pirona é 100% seguro. Então, os efeitos colaterais dele, alguns estudos falam de 0, mas podem chegar até 40%, né? Quais seriam esses efeitos colaterais? Letargia, anorexia, vômito, diarreia, que podem ser manifestações de intolerância ao fármaco, ou porque o cortisol baixou, e o cortisol é um anti-inflamatório, então ele pode ter inflamação do estômago, do intestino e apresentar esses sintomas. E tem pacientes que diminuem tanto o cortisol que eles fazem esse quadro de hipoadrenocorticismo. Para ser hipoadreno, gente, não é isso daqui não. O cortisol basal e o pós-ACTH tem que estar abaixo de 1 ou abaixo de 2, depende do laboratório que você utilizar. Se você é de fora de São Paulo e às vezes usa um outro laboratório que é referência em nanogramas por ml, não essa de microgramas por decilitro, a sua referência vai ser 10 ou 20. Então é só multiplicar todos esses parâmetros que a gente está falando aqui por 10. Tá? Então se atentem a isso também. Então o hipoadreno é quando o cortisol reduz tanto basal como pós-ACTH abaixo de 1, e a manifestação de hipoadreno também são esses mesmos sintomas. Tá? Então a gente conclui, né, a gente pega esse paciente e faz, se ele teve sintomas, exame físico, exames gerais, acompanhar a função renal, hemograma, função hepática, ultrassom, né, será por que esses sintomas estão acontecendo? Às vezes nem é do uso do trilostano. E também a monitorização do teste de estimulação com a CTH. Se tudo isso realmente indicar uma intolerância ao fármaco, a gente suspende ou reduz a dose do trilostano, faz o tratamento suporte para esses sintomas e também faz uma reposição esteroidal, o uso de glicocorticoides, a depender da gravidade dos sintomas, ou se o seu teste fechou mesmo que ele fez um hipoadrenocorticismo, aí a gente pode tratar com prednisona ou até mesmo com dexametasona. Em alguns casos vai ter que repor a aldosterona também, uma fludrocortisona, por exemplo, ou o DOCP, que também é uma mineralocorticóide, mas isso é assunto para outra aula. A gente também tem que tomar cuidado em pacientes hepatopatas e nefropatas, talvez, se isso acontece no transcorrer do tratamento, suspender ou reduzir a dose do trilostano para esses pacientes. E tem uma outra condição, que eu pus aqui entre aspas, síndrome de Nelson, que pode acontecer com esse fármaco também. Por que entre aspas? A síndrome de Nelson é quando o paciente humano, né, ela é descrita em humanos, ele passa por uma adrenalectomia bilateral. E aí ele fica com cortisol praticamente zero na circulação. Se o cortisol reduzir, a gente vai ter um aumento de ACTH, né? E esse ACTH vai ficar em excesso na circulação. Usando o trilostano, a gente também tem uma redução do cortisol, menos feedback negativo, o ACTH aumenta. Só que nesse caso o animal não fez adrenalectomia. Então esse ACTH aumentado, ele vai estimular essas adrenais a continuarem crescendo, continuarem hiperplasiando. Tá? E se o animal tiver um tumor de adrenal, esse tumor também pode crescer com mais velocidade. Então seria um efeito rebote aí que acontece por excesso de ACTH. E é descrito em alguns casos, alguns pacientes, que esse ACTH chega em tamanha concentração aqui no córtex adrenal que ele provoca necrose de adrenal. É uma situação muito grave em que o paciente vai fazer um baita hipoadrenocorticismo irreversível e pode ir a óbito. Então, quando a gente prescreve esse fármaco, é de bom tom avisar o tutor dessa possibilidade, mas é uma situação muito, muito, muito rara mesmo da gente ver. A necrose, mas o aumento das adrenais a gente vê com bastante frequência. E nesses exames gerais, quando a gente faz esse teste de estimulação, controle, aqueles seriados que eu falei, a gente sempre inclui hemograma,
função renal, função hepática. Ao baixar o cortisol, ao baixar a aldosterona, que o trilostano também bloqueia, a gente viu, esses pacientes podem ter uma diminuição da filtração renal, então eles podem começar a ficar azotêmicos, e eles também podem, ao diminuir a aldosterona, ter alterações de eletrólitos, então diminuição do sódio e aumento do potássio, que é o contrário do que a aldosterona faz. Então, essa redução da relação sódio-potássio, quando a gente divide o sódio pelo potássio, esse número teria que ficar acima de 27 até 40. Quando ele fica abaixo de 27, é um indicativo de que esse animal pode estar com deficiência de aldosterona. Então, ele acende um alerta de que esse paciente pode estar fazendo um hipoadreno. Então, aí vale medir o teste de estimulação também. Se ele tiver com cortisol baixo, é melhor você suspender ou reduzir a dose, tá? Esses aumentos e diminuições de doses que a gente fala é sempre na ordem de 10 a 25% da dose que você está usando. Então, se você quer aumentar, aumenta 10 a 25%. Se você quer diminuir, também 10 a 25%. Especialmente em pacientes que são tratados também com inibidores de ECA ou antagonistas de aldosterona, como a espironolactona, que são fármacos que podem também aumentar os níveis de potássio. O uso associado do trilostano a esses fármacos também pode elevar essa hipercalemia. Tá? É bem comum a gente ver o potássio subir, normalmente sobe um pouquinho o potássio, o sódio fica normal, a relação não fica tão reduzida assim abaixo de 27, se o paciente está bem, se o teste de estimulação está bom, os outros exames estão bons, a gente não precisa mexer na dose. Mas potássios muito altos, acima de 8, 9, uma relação muito baixa ou sintomas de hipoadrenocorticismo merecem a nossa atenção para realizar o tratamento de suporte, fazer o teste, se ele estiver com cortisol baixo, até repor corticoide nesse paciente por algum tempo. Aqui é um estudo que mostrou a frequência da ocorrência de hipoadrenocorticismo em cães tratados com trilostano. Então, de 156 cães, 24, né, então daí um pouco em torno de 20%, mais ou menos, né? Se eu não estou fazendo a conta errada, eu sou ruim de fazer conta rápida, assim. Cerca de 24 tiveram hipoadrenocorticismo, sendo que a maioria é um hipoadreno transitório. Você suspende o trilostano, faz o tratamento com corticoide, para o corticoide, esse animal vai voltar a ter hipercortisolismo. Alguns também podem fazer um hipoadreno permanente, precisar tratar com glicocorticoide e mineralocorticoide a vida toda. Tá? Aí é assunto, mais uma vez, para uma outra aula. Não se sabe exatamente o porquê, mas acredita-se que o trilostano também deva provocar uma alteração ali no córtex adrenal e alguns pacientes se livram do uso do trilostano ou até se envolvem em hipoadreno. Mas isso é exceção. Eu tenho alguns pacientes que foram tratados durante anos ou meses para trilostano e depois não precisaram mais, ou alguns que se tornaram hipoadrenos definitivos também. Tá? Não é o mais comum, mas pode acontecer. Aqui para mostrar uma paciente usando trilostano há anos, né, as adrenais dela, né, vistas por ultrassom, bem aumentadas, bem hiperplasiadas, até para suspeita aqui, né, perda de formato normal das adrenais, talvez tumores adrenocorticais bilaterais em crescimento após o uso de trilostano. Quando ela começou a usar, não era assim, anos depois ficou assim, então é algo que a gente tem que acompanhar, tá? Mas e essas neoplasias de adrenal? A gente pode usar trilostano, afinal, já que ele não cura o tumor e ainda pode fazer esse tumor crescer? Aí, para responder essa pergunta, esse estudo de 2014 traz para a gente essa resposta. Então, eles compararam animais com hipercortisolismo adrenal dependente, tratados com trilostano, e um outro grupo tratado com mitotano. E eles viram que, apesar desse crescimento tumoral poder acontecer, eles viram que não houve diferença de sobrevida média, diferença estatística, não houve entre os pacientes. Então, mesmo aqueles que têm tumores adrenocorticais, tratados com trilostano, eles tiveram a mesma sobrevida do que aqueles tratados com mitotano. Então, não tem problema você usar o trilostano para um caso de neoplasia adrenal, desde que você informe o tutor de que aquele tumor
pode crescer. Em geral, em média, estatisticamente falando, a sobrevida não vai mudar, mas o curso da doença pode mudar. Aquele tumor pode crescer mais, fazer uma invasão tumoral, um trombo em veia cava e assim por diante. É importante você informar o tutor dessa ocorrência. Por isso que ainda, para os casos de neoplasia do córtex adrenal, produtoras de cortisol em excesso, o tratamento de eleição é a adrenalectomia, é se livre desse tumor. Você pode até curar o hipercortisolismo desse paciente e livrá-lo desse possível tumor maligno. Mas tem casos que não podem, não querem, não têm dinheiro para operar, e aí nesses casos a gente pode fazer uso do trilostano também, tá? E aqui só falando então que não teve diferença. E esse outro estudo, que é de 2013, já faz aí uns 10 anos, ele viu que os animais que usaram trilostano a cada 12 horas, eles tiveram os níveis de cortisol, que são esses em branquinho aqui, a linha aqui que está no meio da barrinha seria o cortisol mediano, né, dos pacientes, eles viram que ele ficou menor do que aqueles que usaram ele CID a cada 24 horas, pelo menos na maioria deles. Então, esse estudo mostrou para a gente que o uso do trilostano BID controla melhor a doença. Então, tem alguns pacientes que às vezes a gente tem receio de tratar, os sintomas não são tão evidentes assim, a gente às vezes, mesmo às vezes levando em conta o consenso, às vezes tem alguns pacientes que a gente quer tratar mesmo assim, por algum motivo específico, a gente pode até começar CID, mas eventualmente a maioria depois vai passar para BID, depois dos testes controles. Então, hoje em dia, na minha rotina, eu já começo BID para a grande maioria dos pacientes. Aquela dose de 0,5 miligrama por quilo, BID, que é a dose inicial. E lembrar que o nosso objetivo é a melhora clínica do paciente. Aqui eu coloquei uma foto que ilustra a melhora da alopecia, tá? Mas, claro, o nosso objetivo é melhorar a poliúria, a polipsia, a polifagia, as alterações cutâneas também, a hipertensão, diminuir o risco de desenvolvimento de trombo, de diabetes. Então, tudo isso tem que ser acompanhado e não ficar só de olho no teste hormonal, no teste de estimulação, tá? Então, esse acho que deu para a gente falar aí, fazer uma geral, uma missão difícil de falar isso em uma hora, né, sobre esse fármaco nessa doença. E agora, rapidamente, eu vou terminar falando da alopecia X, que é a nossa segunda indicação do uso de trilostano. Então, o que é alopecia X? São pacientes que desenvolvem uma alopecia simétrica e bilateral, que poupa a cabeça e os membros, principalmente, não inflamatória. Acontece bastante em raças nórdicas, o Spitz alemão é o nosso principal campeão dessa raça, dessa doença, mas também acontece em outras raças nórdicas e também em raças não nórdicas, como o Poodle, por exemplo. Esses pacientes, eles têm essa alopecia, mas eles não têm outras manifestações que remetem ao hipercortisolismo, que tendem a ser pacientes também bem mais jovens. O hipercortisolismo vai acometer principalmente animais de meia idade a idosos, né? Porque são geralmente tumores, ou de hipófise, ou de adrenal, que acometem esses pacientes. Aqui não tem tumor envolvido, então tende a acontecer em pacientes em torno de 1 a 3 anos de idade. As causas não são totalmente bem definidas, suspeita-se que tem alguma relação hormonal, de hormônios esteroidais, que tem regulação que regulam também o crescimento do folículo piloso. Tem esse estudo aqui, que é mais ou menos recente, não lembro o ano dele, que tentou definir aí as causas, e ele viu que o crescimento do pelâmia e dos pacientes, ele é mediado por uma série de genes que regulam fatores nutritivos, fatores imunológicos, envolvidos aí no ciclo do pilâmia, mas também alguns genes relacionados à síntese esteroidal ou a ação de hormônios, esteroides, todos aqueles que a gente falou, do cortisol e dos precursores todos, relacionados à ação desses hormônios no ciclo de crescimento do folículo piloso. Mas tudo isso são achados que não são
vamos dizer assim, não são encontrados em todos os pacientes com alopecia X ainda. Então, são suspeitas de possíveis causas para alguns animais. Por isso que ela ainda tem esse nome de alopecia X. Né? Ninguém ainda tem exatamente uma causa elucidada, mas sabe-se que alterações hormonais e esteroidais podem estar envolvidas em alguns pacientes. Então, para fechar o diagnóstico da alopecia X, né, a gente leva em conta os achados de exame físico, o histórico do desenvolvimento, a idade em que ocorreu. A gente descarta se esse paciente tem hipercortisolismo ou hipotiroidismo, que também são doenças que causam alopecia, principalmente baseada nos sintomas, muitas vezes já dá para excluir o hipercortisolismo. Antigamente a gente fazia um teste de estimulação com a CTH, dosando alguns precursores do cortisol, mas hoje a gente sabe que eles não aumentam em todos os pacientes, então a gente tende, hoje em dia, eu ainda usava até um tempo atrás, mas mais atualmente a gente tem tendido a nem usar, e também o histopatológico, que está escrito errado, o histopatológico pode nos dar umas pistas de que seja uma alopecia endócrina, né? Baseado nesse histórico todo, nesses descartes ou até histopatologia, sabe-se que alguns dos pacientes com alopecia X também respondem ao trilostano, talvez pelo bloqueio aí desses hormônios em algum receptor aí relacionado ao crescimento do pelame, não se sabe exatamente o porquê. Tem estudos que determinaram doses aí mais altas até do que a gente usa para hiperadreno hoje, de 3 miligramas até 26 miligramas por quilo por dia. Naquela revisão que eu acabei citando em algum momento, isso aqui é uma revisão do uso do trilostano, eles citam que a dose mais efetiva para controle da alopecia X é o 1 miligrama por quilo CID ou BID. Tá? Você tem que usar durante alguns meses e esses pacientes tendem ou eles podem apresentar um repilamento, tá? É uma doença que o único objetivo é esse, ela não traz outras manifestações clínicas ou doentias no paciente. A gente hoje em dia sabe, né, que o pelame não é só uma alteração estética, mas o único objetivo dessa doença é repilar o paciente. Então tem tutor que vai querer fazer, tem tutor que prefere nem fazer, tá? É variável a resposta. Vou dizer que, em média, aí, da minha experiência, dos que eu usei trilostano, 50% apresentaram uma melhora, outros 50% não apresentaram melhora nenhuma. Outros tratamentos possíveis é o uso de melatonina, que também regula o crescimento do pelame, além de ter várias outras funções. O uso de um mitotano, ou hormônio do crescimento, eu nunca usei, teria receio de usar esse tipo de droga para esse tipo de doença, mas são descritos aí também. Às vezes a gente associa o trilostano com melatonina para avaliar a resposta. E existe o microagulhamento, que alguns endócrinos fazem também, que é uma lesão provocada na célula, né, por um roller, né, igual aqueles que o pessoal faz de escamação da pele da face também, que também pode promover o crescimento do pelame em mais ou menos 50% dos pacientes. Então, o trilostano aqui também teria mais essa indicação. Aqui a gente está usando num paciente que não tem hipercortisolismo, então a gente tem que tomar cuidado. O cortisol desse paciente, na grande maioria das vezes, é normal, então ele pode ter o risco de fazer um hipoadreno, os efeitos colaterais, então a gente tende a fazer testes de estimulação com a CTH controle, quando a gente usa, igual a gente faz no hiperadreno, pelo menos para garantir que o paciente não fez um hipoadreno, também, lógico, junto com as manifestações clínicas, com as manifestações laboratoriais, avaliar o conjunto todo, aí se o paciente pode estar tendo alguma repercussão desse uso, já que a gente está usando no animal, que às vezes nem tem aumento de esteroides na circulação. Essa alteração esteroidal dele pode ser relacionada à resposta do receptor ali na região do folículo piloso. Então, alguns animais vão apresentar um repilamento completo ou parcial, fica menos feinho, não sei, né? Vai do gosto de cada um. Aqui, para terminar, é o último slide, eu prometo, um levantamento que a gente fez lá dentro do PetCare, junto com, na verdade, a organizadora desse estudo foi a doutora Melissa Sanches, que é uma endócrino
que também trabalha, é minha colega, né, trabalha com a gente, também junto com a professora Márcia Jericó. Isso foi lá em 2015, se eu não me engano, 2016. Tá? A gente tratou uma série de pacientes com trilostano, né, alguns usando então essa dose de 1 miligrama por quilo BID. A gente comparou esse grupo com trilostano tratados, um outro grupo usando trilostano nessa mesma dose associados à melatonina, e também tinha um grupo que só usou a melatonina para esse tratamento. O que a gente viu nesses pacientes? Dos animais tratados só com trilostano, 50% tiveram um repilamento completo e 37% um repilamento parcial. Então, vocês virem aqui, dá quase 80%, ou mais de quase 90% de uma resposta, pelo menos parcial. Já os animais que usaram trilostano com melatonina, 14% tiveram um repilamento completo e 57% um repilamento parcial. Tá? E os que trataram só com melatonina, a gente nem conseguiu fazer uma análise estatística, porque foram poucos pacientes, um deles teve que parar o uso da melatonina porque ele teve efeitos colaterais, e o outro não teve uma resposta adequada. Então a gente viu aí, se fizer uma conta bem por cima aí, mais ou menos 50 a 60% dos pacientes têm algum tipo de resposta com trilostano. Alguns só melhoram se você associar a melatonina, outros podem melhorar só usando a melatonina. Então a resposta é muito variável, também porque a gente não tem nem a etiologia dessa doença ainda bem estabelecida em medicina veterinária. Tá? Então o uso do trilostano nessa condição tem que ser usado com bastante critério e acompanhar esses pacientes para ver se eles também não fazem um hipoadrenocorticismo com o uso dessa medicação. Sei que estourei um pouquinho do tempo, eu nunca consigo falar no tempo, principalmente quando o tempo é curto, né? Mas já queria aqui mais uma vez agradecer ao convite da DrogaVet. Fica aí meu nome para vocês me procurarem nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? E quem se interessar mais por esse assunto, eu coordeno a pós de endocrinologia lá na UFAP também. Mais uma vez, agradeço o convite e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Olá, doutor. Primeiro, obrigado. Fica tranquilo em relação ao tempo, realmente é um tempo relativamente curto para falar de um assunto tão importante, mas você trouxe aí com maestria todas essas informações para o pessoal que está aqui assistindo. O chat está aberto aqui para quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. A Bruna Coelho mandou um questionamento aqui um pouco mais no meio da palestra, querendo saber se nos casos de tumor de adrenal em que o teste de supressão não chegou ao diagnóstico, se pode ser feita a estimulação com a CTH para confirmar esse diagnóstico. Ah, sim. Realmente, assim, a supressão é o mais sensível, mas tem alguns animais que ela também dá falso negativo. Então, o paciente às vezes tem hiperadreno, ou tem bastante manifestação, e o exame de supressão dá negativo. Né? Se a sua suspeita continua por causa das manifestações clínicas, e a clínica é soberana, o indicativo é você fazer um segundo teste para confirmar, tá? Ter uma outra contraprova para comparar esses resultados. E aí o mais indicado seria mesmo depois de algum tempo, aquele consenso, ele fala de 3 a 6 meses depois, você fazer um outro teste. Por que esperar esse tempo? Porque às vezes o seu teste deu negativo porque a doença é muito incipiente, muito inicial. Então ele fala, dê tempo para a doença se desenvolver e faça um novo teste. Esse novo teste você pode trocar o método, fazer um outro exame hormonal, e aí o próximo seria a estimulação com a CTH, para comparar se num outro método, de repente, você pega um resultado positivo. O problema do teste de estímulo com a CTH é que ele pode dar falsos positivos, já é o contrário. Mas se você tem um paciente que tem uma clínica importante de hipercortisolismo e um teste de estimulação bem positivo, não é errado você considerar. Ele ainda está lá no consenso como um dos testes possíveis que a gente usa. Então, sempre correlacionando com a clínica do paciente, né, você tem que pegar algum teste positivo para tratar. E lá o
ISVI, né, eles colocam aqueles síndrome de Cushing subdiagnosticado, aquele que nunca dá positivo. Lá naquelas diretrizes que eles formularam, eles já colocam que eles até consideram tratar se o paciente não tem um teste positivo, desde que a manifestação clínica seja muito importante, né? E desde que o paciente ou o tutor, na verdade, esteja para decidir, olha, ou você faz alguma coisa ou eu vou eutanasiar o meu paciente. Porque lá na Europa, nos Estados Unidos, eles têm muito, infelizmente, essa cultura de eutanasiar o paciente, às vezes, por doenças que nem são terminais, tá? Então, nessas condições, eles falam que é possível até tratar esses pacientes. Eu, por segurança, acho mais seguro, sendo redundante, a gente só tratar depois de ter algum teste hormonal positivo. Eu nunca tratei nenhum paciente que tenha um teste negativo. Então, quando os testes dão negativos, a gente espera um tempo e faz outro. Às vezes eu não espero 3 a 6 meses, às vezes eu espero um mês e faço um novo teste e vou mudando realmente os testes. Pressão negativa, faz a estimulação. Deu negativo de novo, espera mais um tempo, volta a fazer a supressão e assim por diante. Um ponto que eu nem citei, nem coloquei lá naquele índice lá de classificações é o hiperadreno atípico ou oculto, que seria o hiperadreno que não aumenta o cortisol, mas aumenta algum precursor do cortisol, daquela cascata lá que eu falei. Mas isso também não está bem estabelecido em veterinária, a gente sabe, tem alguns estudos que mostram vários pontos negativos de se considerar isso, por isso que o pessoal lá da Sociedade Europeia nem citou ele na classificação, e a gente realmente cada vez mais tem considerado menos essa possibilidade de hiperadreno por um aumento dos precursores. Então, hoje em dia, a gente fica repetindo o cortisol mesmo, ou na supressão, ou na estimulação, até pegar positivo. Perfeito, doutora. A Bruna aqui está agradecendo pela resposta. O Rafael também está agradecendo, falando que foi uma excelente palestra, assim como o Renan Almeiro, dando os parabéns, falando que é sempre incrível assistir suas aulas. Imagina, eu que agradeço. Não temos mais nenhuma dúvida aqui, doutor. Agradeço muito em nome da DrogaVet, em nome de todos que estão participando aqui, por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente, tá? E agradeço pela parceria também, estamos sempre à disposição aí para o que você precisar, só entrar em contato com a DrogaVet, que a gente atende da melhor forma possível. Com certeza, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra vir aqui falar por vocês, que é uma empresa que a gente confia, usa bastante, fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade aqui de vir conversar com vocês e os veterinários que vocês atendem também. E agradeço a presença aí de todo mundo e peço desculpas aí pelo pequeno atraso que a gente teve aí por problemas técnicos. Pode ficar tranquilo, doutor. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até o próximo webinar da DrogaVet São Paulo. Valeu, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.